nós vamos trazer uma análise sobre o preço do diesel e também do petróleo. Enquanto a guerra na Ucrânia seguir, as previsões vão continuar incertas e os custos para os setores produtivos seguem a tendência de alta. É o tema para a nossa entrevista de agora com Pedro Rodrigues. Ele é sócio e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Pedro, seguindo aí a tendência, qual foi a maior alta registrada no diesel e no petróleo e de quanto foi essa alta? Olha, é muito difícil a gente falar, a Petrobras, como você colocou na matéria, ela não repassa os preços, na velocidade que tem a volatilidade. Se ela fizesse isso, a gente está vendo um mercado muito volátil, o petróleo chegou a bater $149, o barril de pico. Depois a gente vai lembrar que 3 dias depois ele passou para baixo de 100, depois ele voltou para a casa dos 100, 102 e hoje já está voltando para os 110, 112 com a tendência de subir ainda mais. Então é difícil a gente dizer qual é o momento que a Petrobras vai repassar esses preços, porque, como eu coloquei, o mercado está muito volátil. Então a gente não sabe quando é que o pico vai chegar, se ele já chegou, ou se a gente vai ver preços mais altos. Pedro, a última alta aí da gasolina foi um dos assuntos mais procurados até em sites de buscas, Os brasileiros queriam entender o motivo desse aumento. O nosso litro da gasolina e do diesel é muito mais caro do que em relação a outros países? Olha, se a gente pegar, comparar o preço do litro na bomba, de outros países, do Brasil, eu vou dizer que a gente está ali no meio do caminho. Agora, o problema é que a gente aqui, cada país tem uma política tributária diferente em cima desse combustível, desse produto. Então, se a gente pratica aqui, a Petrobras e os importadores de combustível, que o Brasil importa combustíveis, preços alinhados com o mercado internacional, como a gente está vendo. Então, quando o petróleo sobe, o preço da gasolina sobe também. Isso acontece em vários outros países, eu vou dizer que a maioria. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, na Alemanha e outros. Então, se a gente pegar o preço da gasolina na refinaria por si só, ele segue essas tendências do mercado internacional nesses países também. Agora, cada país tem uma política tributária diferente em cima desse produto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tributo é muito mais baixo. Se tributa algo em torno de 15%. Na Alemanha ou no Reino Unido, o tributo é mais alto que no Brasil, chega a quase 60%. E aqui, na gasolina, no diesel, a gente está ali na faixa dos 40%, 45% do preço. Então, se a gente pegar uma média de todos esses países para o consumidor, eu vou dizer que a gasolina no Brasil está na média, ele está no meio do caminho. Então, a gente não tem a gasolina mais cara do mundo, mas também não temos a mais barata. Contexto aí, qual o papel do ICMS ou a palavra final vem dos distribuidores? Há, por exemplo, algum tabelamento obrigatório? Olha, não existe. O preço da gasolina, dos combustíveis, do diesel no Brasil, eles são livres. Então, os revendedores eles podem cobrar nos postos de gasolina o preço que eles quiserem. Agora, é óbvio que para o revendedor, a gente às vezes acha que quando o preço sobe, que o dono do posto está ganhando dinheiro. Isso é o contrário. Quando o preço sobe, as pessoas deixam de consumir aquele produto. As pessoas fazem mais conta, rodam menos, vão economizar. Então, para o posto também é ruim quando o preço sobe. O que a gente tem aqui no Brasil é os impostos, principalmente o ICMS, ainda são parte relevante do preço. É uma política tributária que a gente adotou aqui. Então, talvez, se a gente conseguisse, numa reforma tributária mais ampla, discutir uma redução desses impostos de forma mais eficiente, assim a gente poderia ver o preço mais baixo. Mas isso também não é uma certeza. Como eu coloquei, o preço ele é livre. Então, às vezes, o preço cai, a gente ouve, olha, na refinaria vai cair o preço. Ou a gente vai ter uma redução tributária, tirar o PIS e a COFINS, e o consumidor fica esperando que aquele preço, aqueles centavos que foram retirados, caiam para ele na bomba logo no dia seguinte. Isso não é uma verdade. Na própria cadeia do petróleo, o transportador, o distribuidor e o dono do posto, às vezes acaba se apropriando, e depende muito da localização do posto, se vai conseguir repassar esses preços ou não, acaba se apropriando dessa margem. Então é difícil a gente dizer que quando cai o valor, a gente ouve nos jornais, que esse valor vai ser integralmente repassado para o consumidor final. Pedro, enquanto a guerra durar, vai ser difícil, então, fazer previsões? A gente vai ter que viver dia após dia sobre o preço do diesel, sobre o preço do petróleo, é isso? Olha, exatamente isso. A gente, na indústria do petróleo, a gente tem fatores exógenos da indústria, que é o que a gente está vendo agora, uma guerra, um fator de fora da indústria, uma coisa que a gente não tem como prever. O presidente Zelensky pode amanhã assinar um tratado de paz, um acordo de paz com o presidente Putin, a guerra acabar
e os preços com certeza vão cair. Agora, também a guerra pode continuar, né? Podem ter outras sanções, facilities, infraestruturas, né, que passam pela Ucrânia, que levam, escoam o petróleo russo, né? A gente está falando, não é de qualquer país, é do segundo maior exportador de petróleo do mundo, que é a Rússia, né? Então, qualquer risco envolvendo esse agente no mercado, sempre há uma incerteza, esse preço acaba entrando nessa volatilidade e essa incerteza é refletida no preço. Então, quando a gente tiver esses fatores exógenos, né, de fora da indústria do petróleo, impulsionando, influenciando como estão os preços, fica difícil a gente fazer qualquer previsão se esse preço continua a subir ou se ele vai cair. Refletida nos preços, quais são os principais impactos para o agronegócio brasileiro? Olha, sem dúvida, muitos, né? Não só para o agronegócio, como para toda a população, né? Quando sobe o preço do petróleo, sobe o preço da gasolina, não só aquele consumidor que tem carro, né, que vai sofrer no seu bolso esse aumento. Né? Existe aí uma série de aumentos em cadeia, né? O Brasil é o 7º maior consumidor de diesel do mundo. Né? Todo o escoamento do agronegócio brasileiro ainda é feito muito por rodovias. Né? Da própria indústria do agronegócio são tratores, né, que levam essa produção e influenciam, né, e muito os custos da produção. Então, quando a gente vê esse aumento do preço do petróleo, em cadeia vem aumento de outros produtos para o agronegócio e principalmente para o consumidor também. Sobe o preço do tomate, sobe o preço do arroz. Né? E quando a gente tem esse aumento generalizado de preços, no Economês a gente fala que é inflação. Né? Então, o que a gente vai ver, e a gente com certeza vai ver isso não só no Brasil, mas no mundo, é um aumento de preço em razão dessa puxada que deu, né, esse pico, né, que teve o preço do barril do petróleo no mercado internacional, que sem dúvida influencia o agronegócio e outros setores da economia. E aí, pelas pesquisas de vocês, né, pela expertise de vocês, é possível que esses preços retroajam a patamares de antes da guerra ou no máximo estabiliza? Não, sem dúvida, eles podem retroagir, né? É bom a gente lembrar, quando a gente estava no meio da pandemia, a indústria do petróleo ela tem uma volatilidade enorme. Né? No meio da pandemia, a gente teve barril de petróleo negociado a valores negativos. Né? O que significa isso? As pessoas estavam pagando para alguém ficar com o petróleo. E passado aí 1 ano e meio, a gente está vendo esses preços explodirem novamente. Mesmo nesses 26 dias de guerra, a gente já viu uma oscilação enorme. Né? Você vai lembrar que quando o presidente Biden anunciou a sanção ao petróleo russo, deu esse pico de $149. Depois o presidente Zelensky ameaçou assinar um tipo de acordo com o presidente russo. O petróleo foi para menos de 100. E esse acordo não foi feito. Voltamos para casa acima de 110. Então essa volatilidade ela vai continuar. Agora, se a gente tiver principalmente o fator guerra, né, sendo encerrado, a gente vai ver sim uma diminuição e com certeza, né, para o futuro, como a indústria é cíclica, esse preço pode chegar a patamares antes da pandemia. Certo, Pedro Rodrigues, muito obrigada pelas informações que você trouxe. A gente espera poder noticiar logo, em breve, esse fim da guerra. Uma ótima noite para você. Para você também, muito obrigado, é um prazer.